Olá! No vídeo de hoje, iremos falar sobre os salicilatos. O que são salicilatos? Os salicilatos são produtos químicos encontrados nas plantas e são os principais ingredientes da aspirina e de outros analgésicos. Eles são considerados medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais e também são encontrados naturalmente em muitas frutas e vegetais, bem como em muitos produtos comuns de saúde e beleza. Ou seja, os salicilatos são qualquer sal ou éster de ácido salicílico. Para entendermos melhor o funcionamento dos salicilatos em nosso corpo, primeiro a gente precisa saber qual grupo medicamentoso eles pertencem e como esse grupo age no organismo. Então, os salicilatos, mais especificamente o ácido acetilsalicílico, pertence ao grupo dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, como propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. Os AINEs tradicionais, mais comumente disponíveis, agem inibindo as prostaglandinas sintases, enzimas conhecidas como ciclooxigenases. Supõe-se que a inibição da COX-2 medeia grande parte as ações antipiréticas, analgésicas e anti-inflamatórias dos AINEs. Enquanto isso, a inibição simultânea da ciclooxigenase 1, COX-1, responde em grande parte, embora não exclusivamente, pelos efeitos adversos indesejáveis sobre o trato gastrointestinal. Então, como foi falado aí, os salicilatos pertencem ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais. Esses medicamentos funcionam da seguinte maneira. Lá na cascata inflamatória, os fosfolipídios são degradados pela fosfolipase A2. Aí temos a produção do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai sofrer a ação de lipoxigenase e de ciclooxigenase, que vai dar origem a leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas e prostaciclinas. Então, esses AINEs agem inibindo a síntese dessas prostaglandinas e inibe a formação delas, inibindo a ciclooxigenase. Por isso que os fármacos que são seletivos COX-2 têm um efeito anti-inflamatório analgésico e antipirético melhor, muitas vezes superior aos outros que não têm essa seletividade. Então, os agentes que não são seletivos COX-2, eles acabam tendo efeitos indesejados no trato gastrointestinal mais intensos. São efeitos que, a gente não deseja ao utilizar esses anti-inflamatórios. Os fármacos não seletivos, como o COX-2, eles têm esse efeito no trato gastrointestinal reduzido ou inibido. Agora a partir desse esquema da cascata inflamatória, vamos entender melhor como que isso ocorre. Só para relembrar, para reforçar, na cascata inflamatória nós temos os fosfolipídios. A fosfolipase A2 agindo nos fosfolipídios, e assim eles são transformados em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai sofrer a ação ou da lipoxigenase ou da ciclooxigenase. Eles são responsáveis pela formação dos leucotrienos, que são responsáveis pela quimiotaxia do processo inflamatório. A ciclooxigenase é responsável pela ação dos tromboxanos, prostaglandinas e prostaciclinas, que eles são responsáveis aí pela dor, vasodilatação, pela febre e agregação plaquetária. Então, quando você faz o uso dos AINEs, você tem a inibição da ciclooxigenase, que inibe tanto a COX-1 como a COX-2. Temos a inibição da produção principalmente das prostaglandinas, inibindo a sintomatologia da inflamação. Então, quando essa inibição é seletiva, a gente vai ter aí, pela seletividade, uma ação melhor, para os seletivos COX-2, porque você não vai ter os efeitos gastrointestinais. Agora que entendemos esse funcionamento, vamos para o contexto histórico desses medicamentos, Talvez o marco mais importante para o desenvolvimento dos fármacos a partir de produtos naturais de plantas tenha sido o desenvolvimento dos salicilatos, obtidos da Salix alba. Essa fascinante história começa em 1757, quando o reverendo Edward Stone provou o sabor amargo das cascas do salgueiro e associou ao sabor dos extratos de cinchona. Este fato aguçou sua curiosidade e imaginação, levando a comunicar à Real Sociedade, 6 anos mais tarde, os resultados de suas observações clínicas, mostrando as propriedades analgésicas e antipiréticas do extrato daquela planta. Então, das cascas do tronco dessa planta, conseguiu-se extrair a salicilina, que é um glicosídeo do álcool salicílico.
Agora, como a gente vê aí mostrando no esquema, a salicilina ela vai passar por um processo de hidrólise, né? E de oxidação, para depois a gente ter a formação do ácido salicílico. Esse ácido salicílico, ele é um agente que inibe indiscriminadamente COX-1 e COX-2, por isso ele é bastante agressivo à mucosa gástrica. Vamos falar agora de um dos primeiros fármacos à base de salicilatos a serem criados. Em 1897, Felix Hoffmann, pesquisando a cura para a artrite que afligia seu pai, que era sensível aos efeitos colaterais dos salicilatos de sódio, descobriu o ácido acetil salicílico, menos ácido que o ácido salicílico, mas mantendo a propriedade analgésica desejada. Então, Felix Hoffmann, ele criou aí a chamada aspirina. Então, hoje, o ácido salicílico também é utilizado para as pessoas que têm trombose, porque como vimos no slide passado, nos que já falamos, eles também inibem os tromboxanos, que atuam na inibição da prostaglandina para agregação plaquetária. Então, portanto, ele é utilizado como antiagregante plaquetário. São doses pequenas diárias que são usadas por pacientes que precisam dessa antiagregação plaquetária. Então, como está mostrando aí nessas estruturas químicas, quando o ácido salicílio ele é extraído da planta, ele é transformado em ácido salicílico. Esse ácido passa por um processo com anidrido acético, uma acetilação, digamos assim. E eu tenho a produção, então, do ácido acetil salicílico, que é consumido, que é a droga final consumida como fármaco. De modo geral, aí, a aspirina, que é o nome comercial, tem um efeito analgésico maior que o efeito antipirético, ou seja, seu efeito age mais sobre a dor. Tem um efeito antipirético ao inibir a COX no sistema nervoso central. Ele inibe também a formação de interleucina 1, que é importantíssima para desencadear a cascata inflamatória. O efeito anti-inflamatório também tem uma inibição irreversível da COX, e também inibe a agregação plaquetária, inibe a quimiotaxia dos polimórferos nucleares e dos macrófagos, isso também é devido ao efeito da IL-1. Então, a gente viu também que é um ciclo de cascata de ativações que vai se estendendo e ampliando. Então, a meia-vida dele é de 15 minutos, ele pode reduzir a probabilidade de isquemia, mas pode favorecer hemorragias por causa do seu efeito antiagregação plaquetária. Então, como a gente vê aí nesse próximo slide, ela age como inibidor irreversível da ciclooxigenase. O que seria isso? Ela se liga a ciclooxigenase e essa enzima agora fica inativa. Então, o ácido acetil salicílico, ao ser ingerido, ele vai se ligar à ciclooxigenase que está ativa. Mas qual ciclooxigenase? Ele não é seletivo COX-1 e COX-2. Então, ele vai se ligar a essa ciclooxigenase e vai ficar ligada até que ocorra a morte da enzima. Então, assim, ele fica ligado até que a enzima seja degradada pelo próprio organismo. Dessa maneira, as demais drogas anti-inflamatórias não esteroidais, ligam-se de forma não covalente à enzima. Por isso que ele causa essa ligação irreversível na ciclooxigenase. Falaremos agora, das ações e efeitos dos salicilatos em geral. Os salicilatos possuem ação anti-inflamatória, isso a gente já viu, Inibição irreversível da COX pela reação de acetilação COX. Ação analgésica, dor de baixa intensidade, reduz sensibilização das terminações nervosas, mediada por prostaglandinas. Ação antipirética, que promove sudorese por reajustar o termostato hipotalâmico. Efeitos metabólicos, produção de calor decorrente do aumento do metabolismo celular, redução da glicemia, maior utilização de glicose. Efeito uricossúrico, doses acima de 5 gramas por dia e afeta a homeostasia ao inibir a agregação plaquetária, aumentando o tempo de sangramento. Esses salicilatos atuam geralmente em doses de baixa intensidade, dores de baixa intensidade, principalmente em estruturas intertegumentares e não viscerais, destacando-se as cefaleias, mialgias e astralgias.
Os salicilatos são amplamente empregados no alívio da dor quando comparados a outras classes de fármacos, pois aliviam a dor em virtude de uma recirculação enterohepática eficiente que é responsável pela sua biodisponibilidade plasmática, aumentando a distribuição no organismo e o efeito da droga, inclusive sobre o sistema nervoso central. Os salicilatos apresentam boa atividade antipirética, diminuindo rápida e eficazmente a temperatura corporal durante a febre. No entanto, as doses terapêuticas exercem esses efeitos, porém aumentam o consumo de oxigênio e a taxa metabólica, enquanto doses tóxicas têm um efeito pirético associado à intensa sudorese que exacerba a desidratação nos casos de intoxicação por salicilatos. Vamos falar agora das interações medicamentosas. Os salicilatos deslocam-se de sua ligação proteica à sulfolinureia, penicilina, tiroxina, triiodotironina, feniltoína e naproxeno, potencializando seus efeitos. Os salicilatos potencializam o efeito dos anticoagulantes orais e de probenecida. Não é recomendado o uso prolongado e simultâneo de paracetamol, pois aumenta o risco de nefropatia. Os acidificantes urinários, ácido ascórbico, fosfato sódico ou potássico, cloreto de amônio, dão lugar a maiores concentrações plasmáticas de salicilato por diminuir sua excreção. Os glicocorticoides aumentam a excreção de salicilato e, portanto, a dose deverá ser adequada. O uso simultâneo, como outros analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, podem aumentar o risco de hemorragias devido à inibição adicional da agregação plaquetária. Sendo assim, os salicilatos aumentam o tempo de sangramento, diminuem a adesão das plaquetas e, em altas doses, podem causar hipopirotrombinemia e trombotopinemia. Podem causar hepatotoxicidade, particularmente em pacientes com artrite crônica juvenil e outros distúrbios no tecido conjuntivo. Em crianças, existe a correlação com a síndrome de Reye. O diagnóstico de toxicidade pelos salicilatos é realizado com a correlação de uma história cuidadosa, exame físico e exames complementares. Agora temos aí as indicações de uso dos salicilatos. Eles são usados como drogas para seus efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. Incluem aspirina, salicilato de colina, salicilato de magnésio e salicilato de sódio. Doses baixas de salicilatos são usadas principalmente para o alívio da dor ou febre leves a moderadas. Altas dosagens são particularmente úteis para o tratamento da artrite reumatoide e outras doenças reumatoides. Os efeitos adversos. Dentre os efeitos adversos, são relatados principalmente lesão da mucosa gástrica, ulceração péptica e reações de hipersensibilidade. A hipersensibilidade ao salicilato, também conhecida como intolerância ao salicilato, é uma reação negativa aos níveis normais de salicilato, caracterizada por sintomas físicos, mentais ou comportamentais. Em caso de intoxicação, dose acima de 15 a 30 gramas, instala-se um quadro de síndrome de salicismo, caracterizada por tontura, zumbido, vertigem, comprometimento na audição e visão, excitação e confusão mental, hiperventilação e desequilíbrio eletrolítico. O tratamento do envenenamento por salicilato consiste na administração de líquidos, eletrólitos e glicose, lavagem gástrica, hemodiálise e vitamina K. Agora vamos ver a posologia de alguns medicamentos da classe dos salicilatos. Vamos começar aí pela aspirina, que foi muito citada ao longo do vídeo. Nos adultos, usam-se 1 a 2 comprimidos, se necessário repetir a cada 4 a 8 horas. Não se deve tomar mais de 8 comprimidos por dia. Crianças a partir de 12 anos, 1 comprimido. Se necessário, repetir a cada 4 a 8 horas. Não se deve administrar mais de 3 comprimidos por dia. A aspirina deve ser preferencialmente administrada após as refeições com bastante líquido. A aspirina não deve ser administrada por mais de 3 a 5 dias sem consultar seu médico ou cirurgião dentista. O salicilato de colina, ou Bucagel.
Usando o dedo ou um aplicador, aplicar uma quantidade de gel do tamanho aproximado de uma ervilha na área dolorosa, massageando suavemente. Repetir a aplicação de 3 em 3 horas antes das refeições e a hora de deitar. É bom usar a extremidade da tampa de enroscar para perfurar o selo da bisnaga. A duração máxima do tratamento é de 7 dias consecutivos. Não deve ser aplicado em crianças. O salicilato de bismuto monobásico, Peptozil. A dose usual é de 524 mg, 30 ml por via oral a cada hora até o desaparecimento dos sintomas, em caso de diarreias, pirose e desconforto gástrico, para o tratamento de infecção gastrointestinal por Helicobacter pylori. 524 mg, 30 ml por via oral, 4 vezes ao dia. Não ultrapassar a dose máxima diária de 4.200 mg ao dia. O adulto, uma dose, 30 ml. Crianças de 9 a 12 anos, meia dose, 15 ml. De 6 a 9 anos, um terço da dose, 10 ml. E de 3 a 6 anos, um sexto da dose, 5 ml. O tratamento deve ser associado a critério médico, com inibições de bomba de prótons e antibióticos, amoxicilina ou furazolidona ou metronidazol, por 10 a 15 dias. Para crianças com menos de 3 anos, consulte o médico. Repita a dose acima a cada meia ou 1 hora. Se necessário, até no máximo 8 doses por dia. Se os sintomas persistirem, consulte o médico. Agite bem antes de usar. Agora, o salicilato de sódio. Deve-se tomar por via oral, sempre diluído em meio copo d'água. Nos casos de cólica menstrual, tomar durante menstruação 1 copo medida 3 vezes ao dia a cada 8 horas. Em caso de hemorragias e infiltrações uterinas, tomar 1 copo medida 4 vezes ao dia a cada 6 horas, até o alívio dos sintomas. Agora, para finalizar o vídeo, a gente fez uma conclusão de tudo que foi dito durante o vídeo. Então, a partir das pesquisas e estudos feitos para a realização desse trabalho, a gente contemplou as informações farmacológicas dos salicilatos. A partir disso, podemos concluir que os salicilatos foram uma descoberta muito importante para a indústria farmacêutica, pois através deles obteve-se a cura para diversos tipos de doenças, além do fato de que são muito utilizados na composição dos produtos de beleza. Eles fazem parte do grupo dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Geralmente são usados para dor ou febre em doses baixas e também podem ser usados para tratamento de doenças reumatoides em doses mais altas. Esses salicilatos possuem ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica. Seus efeitos são metabólicos e uricosúricos, podendo também afetar a homeostasia ao inibir a ação plaquetária, causando o aumento no tempo de sangramento. Seu uso deve ser sob prescrição de um especialista, pois em caso de superdosagem, os efeitos adversos podem ser letais. Por isso, enfatiza-se a importância de seguir a posologia adequadamente. Então foi isso. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima.